Bom dia! Um dia muito abençoado para você. Como começar o dia bem? Na presença de Deus. Devocional é essencial para a nossa vida. Este é o grande segredo. Foi o grande segredo de Jesus no ministério dele. Ele ensinou, ele se retirava para orar. Ele tinha o tempo em que ele falava e orava com os discípulos e ensinava a palavra, mas nada substituía o seu devocional particular. Ele se retirava para falar com o Pai. Tanto que os discípulos falaram, nos ensine a orar, porque eles viam que o devocional fazia diferença na vida de Jesus. Bom, hoje o nosso devocional, nós vamos falar sobre joelhos dobrados. Você já deve ter ouvido muitas frases. Joelhos dobrados, pais e mães, de joelhos dobrados, filhos em pé. Ou se não, você já deve ter ouvido essa frase: aonde os teus pés não te levam, os teus joelhos dobrados te levam. Isso, olha, pode ser uma frase que você já ouviu muitas vezes, mas é verdade. Quando os pais se dobram para orar, os filhos ficam em pé, sim, é verdade. Aonde os nossos pés não podem ir, aonde tem resistência, com oração, toda resistência quebrada, e pela oração nós podemos saltar muralhas, passar pelo meio de um esquadrão. É verdade, é o poder dos joelhos dobrados. Porque quando eu dobro os meus joelhos, eu estou dizendo: Senhor, eu estou me rendendo a Ti, eu confio tão somente em Ti, na Tua soberania, eu confio no Teu poder, eu confio na Tua graça, eu confio na Tua fidelidade, eu confio na Tua misericórdia e confio que o Senhor está me ouvindo. Jesus fez isso. Foi lá para o Getsêmani no pior momento da sua vida. Ele sabia tudo que ele enfrentaria. E ele foi lá para o Getsêmani e ele não orou de qualquer forma. Ele se prostrou diante do Pai. Ele se derramou diante do Pai. E como ele saiu de lá? Destruído, enfraquecido, entristecido? Não. Ele saiu forte. Quando chegaram para prender Jesus, os soldados ali caíram diante de Jesus, de tanto poder e glória que emanava da vida de Jesus. Você pode dizer: Jesus, Deus. Eu estou falando de Jesus como homem. Ele estava nos ensinando o caminho de ficar em pé, joelhos dobrados. Eu quero neste devocional falar sobre um homem que conhecia este caminho. É um rei, e esse rei é Josafá. Josafá recebeu uma notícia muito ruim. Sabe aqueles dias que você recebe aquelas notícias que você não espera sobre a sua própria vida? Você foi mandado embora, ou um parente seu que está doente, aquela notícia que te abala. Josafá, ele recebeu uma notícia, e em 2 Reis, capítulo 20, eu quero que você leia comigo, começando no versículo 2, na verdade, está escrito: então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria, e eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Aqui não está falando de alguns inimigos. Aqui está falando o que está escrito, que você lê: grande multidão. Já não bastava ser multidão, era uma grande multidão. Josafá, ele ficou como você fica diante de um grande problema. Uma grande multidão de inimigos é o equivalente a um grande problema na sua vida. E Josafá, ele ficou com medo. Está escrito aqui, ele teve medo, mas imediatamente ele começou a buscar a Deus. E ele liberou uma palavra. E está escrito no versículo 12, ele diz o seguinte: o nosso Deus, acaso não executará o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Então, primeira postura de Josafá, mostra que ele é humano como você. Ele teve medo. E logo em seguida, quando o medo chegou no coração dele, ele falou: bom, eu preciso orar. Ele foi orar.
E ele liberou uma palavra de ânimo para as pessoas que estavam ao redor dele. E ele começou a dizer: gente, olha, tem uma grande multidão, mas Deus é conosco, vamos confiar. E ele confiou no Senhor e ele levou outros a confiar no Senhor. O Senhor se agradou muito da postura de Josafá e ele deu uma resposta. Ele disse: olha, eu vou estar com vocês, eu vou proteger, eu vou livrar, eu vou destruir essa grande multidão. Diariamente, Deus libera palavras para nós. Nós oramos, mas nós não ouvimos com os nossos ouvidos naturais a resposta de Deus. Deus consola, Deus conforta, Deus coloca ânimo novo no nosso coração, mas algumas vezes você sai do devocional ainda agitado, porque você não ouviu de fato o que Deus falou. Deus falou para Josafá, olha só o que ele disse no versículo 15, ele disse: não tenha medo, não se assustem por causa dessa grande multidão, porque essa batalha não é de vocês, mas é de Deus. Deus liberou uma palavra e tanto, não é? Mas todo mundo ainda continuou apavorado. Então, a segunda coisa que Josafá fez, a primeira, depois que ele teve medo, foi orar e liberar uma palavra para o povo. Mas depois o medo voltou para o coração dele, porque a grande multidão ainda estava lá. Saiba de uma coisa, não é instantâneo. Tem algumas coisas que você vai ter que orar hoje, amanhã, depois de amanhã, a semana que vem inteirinha, porque é assim como árvore. O meu pastor, quando eu me converti, e eu falava assim: Deus demora para responder. Eu me converti com 13 anos, então, imediatista, eu falei: Deus demora, pastor, para responder. Aí ele me deu uma resposta, ele falou assim: Naira, você quer um pé de alface ou você quer uma laranjeira? Não entendi o que ele falou. Ele falou assim: Naira, alface é simples, não é? Alface é rapidinho, você planta e logo você colhe. Mas para quem quer fruto, para quem quer não só um pé de alface, mas muitos frutos num único pé, é a laranjeira. Para você fazer doce de laranja, comer a laranja, fazer suco de laranja, aí a laranjeira vai demorar mais. Então, talvez o que você esteja pedindo para Deus é uma laranjeira, não é um pé de alface. Eu aprendi a lição. Eu falei: tá bom, eu não vou desistir da minha oração, que é a laranjeira. Tem algumas orações que é pé de alface, tem outras que é como a laranjeira. E assim, Ezequias também não desistiu. Tá bom, Deus, eu não consegui, o Senhor liberou uma palavra, mas minhas emoções e a minha mente ainda está agitada. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou me dobrar. E Ezequias dobrou os joelhos, porque o nosso devocional é falar do poder de joelhos dobrados. E agora sim eu quero ler Ezequias, o rei majestoso, ele que era a autoridade máxima sobre a nação. Ele se rendeu à autoridade máxima do mundo, que é Deus. E está escrito em 2 Reis, capítulo 20, no versículo 17, ele disse: neste encontro vocês não precisarão lutar, tomem posição, fiquem parados, vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenha medo nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Você viu? O rei liderou essa oração de joelhos. O rei Josafá, ele já tinha orado, mas teve um momento do sufoco. Bom, é amanhã que vai acontecer. Eu preciso ser fortalecido, eu preciso da tua presença para ir comigo. Então ele se prostrou e ele orou. E Deus ouviu a oração, porque se você ler
o final do capítulo, você vai ver que o rei Josafá, os levitas vão adiante cantando e adorando, e os inimigos são confundidos, e Israel nem teve que lutar, como Deus mesmo disse, eles só pegaram todo o despojo. E eu digo que grande despojo Deus libera para a sua vida, e ali Deus deu o lugar da batalha deles, chamou de Vale da Bênção. E eu quero declarar em nome de Jesus, você, hoje faça algo diferente. Se você está na sua casa e você consegue, dobre seus joelhos agora. Ore de joelhos dobrados diante do Senhor, porque o local onde você está orando, eu quero profetizar, vai ser o vale da tua bênção, em nome de Jesus. O Senhor vai te dar despojo em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Mas você precisa, como o rei Josafá, se prostrar na confiança, na certeza de que Deus ouve e Deus está agindo. Então, neste momento, compartilhe essa oração com quem está com uma grande multidão de problemas, como o rei Josafá. E fala, olha, eu quero te contar qual é o segredo quando a gente está enfrentando grandes problemas. É joelhos dobrados. Vamos dobrar os joelhos juntos. Compartilhe essa oração e não deixa de curtir também para que possa chegar a outras pessoas. Mas você que tem um caderno de oração, escreve agora, hoje eu estou de joelhos dobrados e a minha vida, o local onde eu dobrei meus joelhos é o meu vale da bênção, em nome de Jesus. Vamos orar agora com fé. Senhor Deus maravilhoso, Deus poderoso, assim como o rei Josafá, nós queremos nos prostrar diante de Ti na confiança de que o Senhor tem tudo no controle. É o Senhor, assim como Josafá tinha segurança que o Senhor desbarataria aquela grande multidão de inimigos, nós temos confiança, nós temos fé de que o Senhor é poderoso para curar os enfermos, o Senhor é poderoso para dar provisão àqueles que estão vivendo grandes dívidas, grandes necessidades. Em nome de Jesus, olha para esses que estão apresentando grandes problemas para Ti. Senhor, uma multidão de problemas, mas o Senhor é o Deus de Josafá e o Senhor está nos ouvindo, porque nos rendemos a Ti, confiamos em Ti. Em nome de Jesus, estende a Tua mão e abençoa os Teus filhos, Senhor, e decreta a vitória dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe neste dia e que as bênçãos de Deus venham e te alcancem em nome de Jesus. E não esqueça, não saia sem curtir e compartilhar este vídeo.